Antes nós vamos receber a instrução da palavra de Deus na nossa série expositiva da carta de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, né? Vem Senhor Jesus é o nosso tema, e o texto está no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 7, 2 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7. Amados, diz a palavra do Senhor, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nosso Deus, nosso Pai querido, pela mediação de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença como congregação dos santos, Teu povo, Tua família, e estamos, ó Deus, ávidos, desejosos, mais íntimo da nossa alma, de ouvirmos a Tua voz, por meio da palavra, e por ela sermos alimentados, corrigidos, consolados, direcionados. Ó Deus, fala conosco, é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a volta de Jesus. Esta carta de 2 Pedro, ou a segunda carta de Pedro, é um dos livros mais enfáticos quanto ao tema da escatologia, no que diz respeito a como é que as coisas vão acontecer no final dos tempos. O problema é que ao longo da história da igreja, alguns ousaram datar a volta de Jesus Cristo, especificar um dia e uma hora, apesar da instrução bíblica de que isso não é possível ser feito. Mas no século II depois de Cristo, um líder chamado Montano deu origem ao montanismo. Eles acreditavam que a nova Jerusalém que desce da parte de Deus, que está lá em Apocalipse, se instalaria na Turquia, no século II. Vocês sabem o que aconteceu, né? Depois disso, nada. Um pouco depois, já na Idade Média, aproximando ali do ano 1000 depois de Cristo, houve de novo um rebuliço na cristandade, achando que, como Apocalipse fala de um reino de 1000 anos, então, quando chegar o ano 1000, vai começar o milênio, e Jesus então voltará para inaugurar esse milênio. De novo, aconteceu nada, mas a humanidade, ela é terrível, né? Somos terríveis, humanidade. Deus fala que não é possível, mas o povo não desiste. E aí, no século XIX, uma pessoa chamada William Miller datou que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, há quase 180 anos, e o que aconteceu é que aquele dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, porque Jesus não veio, e por incrível que pareça, isso ainda deu origem a uma denominação cristã, né, depois disso daí. Mais tarde, já cerca de 100 anos atrás, um camarada chamado Charles Russell, ele de novo marcou uma data, na verdade ele marcou uma data em 1874, Cristo não veio, e ele então redatou para 1914 de novo, Jesus não veio. E parece que deu uma acalmada agora, né? Embora quando acontece tanta coisa no nosso mundo, a gente já fica assim, né? Querendo ver os sinais e, quem sabe,
adivinhar quando é que Cristo está vindo. Isso não é possível. Mas nós temos no outro extremo, daqueles, se de um lado nós temos os que ficam marcando data para a volta de Jesus, por outro lado nós temos aqueles que desacreditam, passaram a desacreditar da volta de Jesus. E isso começou a partir da influência alemã. Nem tudo que é alemão é bom e grátis. Quem entendeu, entendeu. Porque surgiu na Alemanha a teologia liberal, que virou uma praga, que se espalhou pelos seminários protestantes, e até mesmo o catolicismo acabou abraçando essa influência. E a teologia liberal alemã, para simplificar aqui para nós, ela propôs um método de interpretação da Bíblia chamado método histórico crítico, que passou a analisar a Bíblia como se ela fosse um objeto num laboratório, e nós vamos então analisar a Bíblia com o crivo do racionalismo. O que a razão puder compreender, nós vamos validar. O que passar disso é mito, é faz de conta, é coisa inventada pelos discípulos de Jesus Cristo. Então eles questionaram, os teólogos alemães liberais questionaram a inerrância da Bíblia, a inspiração das Escrituras, e um deles, chamado Albert Schweitzer, que faleceu em 1965, só para você saber onde nós estamos na história, um teólogo e um médico alemão, ele escreveu um livro chamado A Busca pelo Jesus Histórico. Isso foi em 1906. E ele diz que Jesus foi um profeta apocalíptico, ele realmente acreditava na sua futura vinda, ele esperava, inclusive, o fim iminente do mundo, e essa expectativa nunca se cumpriu, não vai se cumprir, e não quer dizer que a gente tem que descartar o cristianismo. Ele propôs o seguinte: vamos ficar com a parte ética do cristianismo, com a parte moral do cristianismo, isso é o que importa. Essa questão de escatologia, da volta de Jesus, isso aí nunca aconteceu e não vai acontecer. Portanto, meus queridos, ao longo da história da igreja, a expectativa da volta de Jesus, ora balança para um lado, ora para o outro lado. Há aqueles que com ansiedade e precipitação querem dizer quando Cristo vem, aqueles que desacreditam da volta de Jesus, esse descrédito teórico, né? Eu não acredito na vinda de Cristo, não acredito em vida na eternidade, e aí passam a viver uma vida sem sentido, uma vida nihilista. Mas tem também, e aqui é o perigo para nós, aqueles que, acreditando na volta de Jesus, vivem como se essa volta não fosse acontecer. É aqui que nós temos que prestar muita atenção. Como eu disse, a carta de 2 Pedro, ela nos ajuda muito a compreender o que vai acontecer, como é que se darão alguns detalhes a respeito do fim do mundo. E no verso 3 dessa carta, nós temos aqui a referência aos últimos dias. Não sei se você percebeu, e quando nós lemos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, o que são esses últimos dias? Quando que eles começaram e quando que será quando terminam os últimos dias? Na nossa teologia é consenso de que os últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus e terminarão na sua segunda vinda, com o juízo final e novo céu e nova terra. Portanto, nós estamos vivendo nos últimos dias, assim como Pedro e a sua igreja, para quem ele escreveu essa carta, também já estavam vivendo nos últimos dias. E nesse texto que nós lemos também, no verso 4, nós temos a referência à volta de Jesus, à sua vinda. No verso 7, ao dia do juízo, vai projetar ali para nós, verso 7, dia do juízo. Estamos no 4 ainda, verso 7, isso. Pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo e, na sequência, estando reservados para o dia do juízo. No verso número 10, nós temos a referência ao dia do Senhor, e no verso de número 12, ao dia de Deus. Todas essas referências falam do mesmo evento, falam do mesmo momento, que é o fim da história. E hoje eu quero trazer então a reflexão para os irmãos de como nós devemos lidar com essa promessa da volta de Jesus, sem ir nem para um lado, nem para o outro. Nem o lado da ansiedade, que fica ali querendo fazer contas e dizer o dia, e nem pelo lado do descrédito, da incredulidade, que nos leva a um viver irresponsável e distante de Deus.
E a partir do ensino que nós encontramos nessa passagem, meus queridos, nós somos então desafiados a despertar nossa mente e coração para a volta de Jesus. E nós encontramos aqui alguns estímulos para isso, estímulos para esse despertamento pessoal para a volta de Jesus Cristo. E o primeiro estímulo que nós encontramos no verso 1 e 2 é o estímulo da instrução na palavra de Deus. Se nós nos instruirmos na palavra de Deus, nós seremos estimulados a esse despertamento, a este anseio, a essa expectativa saudável e necessária em relação à volta de Jesus. Foi isso que o apóstolo Pedro intentou fazer, quando no verso 1 ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambos. Olha o que ele objetivava: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. É o objetivo nosso aqui também hoje, despertar a sua mente, o seu coração a respeito da volta de Cristo, conforme ensinaram. Aí ele diz no verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas do Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ele se refere aqui a Jesus, e ensinado ou replicado pelos apóstolos de Jesus, para que então nós estivéssemos atentos quanto aos últimos dias. E se nós folhearmos as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar exatamente essas três categorias de pessoas falando da volta de Jesus. Por exemplo, em Daniel, profeta Daniel, famoso, no capítulo 10, no verso 14, nós temos ali Deus mandando uma mensagem para Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo quando? Nos últimos dias. A mesma expressão, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Os profetas já falavam desses últimos dias. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele deixou claro a relação entre o mandamento dele para a igreja, a missão da igreja e o fim da história, quando ele disse: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Antes do fim, nos últimos dias, o evangelho vai se espalhar por todo o mundo. E os apóstolos, fazendo aqui menção de Paulo na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Paulo previne a Timóteo do que iria acontecer nesses últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Nós vamos parar aqui no blasfemadores, porque tem a ver com o grupo que estava ali perturbando a paz na igreja para a qual Pedro dirigiu a sua carta. Portanto, meus irmãos, acompanhe o raciocínio do apóstolo Pedro. Ele via problemas acontecendo na igreja, gente desacreditando da volta de Jesus, e ele resolve então atacar esse problema, levando a igreja a refletir, a considerar a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a respeito da vinda de Jesus, para que por meio dessa palavra eles fossem blindados, vacinados contra esse tipo de influência negativa que estava chegando até naquela igreja. Portanto, conhecer a profecia, ponto é esse: conhecer a profecia faz diferença. Nós precisamos conhecer a profecia. Não é à toa que esse é o ano da esperança na nossa igreja. Nós estamos tendo um ano de imersão nos temas escatológicos, no púlpito, nas salas de escola dominical, nas reuniões das mulheres da igreja e nos departamentos diversos. Essa tem sido a nossa ênfase. E nós precisamos dessa instrução, meus irmãos, porque a nossa fé, ela é vacilante. Tem dia que a gente está animadão, né? Está assim, corajoso, fervoroso, mas daí um dia, dois, nós já estamos esmorecendo, abatidos de novo. Só deve acontecer isso comigo. Eu acho que com você não tem esse problema, né? Mas para quem tem esse problema, e todos nós temos essa oscilação, é a palavra de Deus que nos dá firmeza, que nos chama de volta para a segurança, para a confiança, para a esperança. Paulo disse em Romanos 10, 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação
pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que faz brotar a fé, a palavra de Cristo que mantém a fé firme e sustentada na nossa caminhada. Esse era então o objetivo do apóstolo e hoje nós somos alcançados por esse objetivo também. Um estímulo para nós mantermos a nossa mente, o nosso coração despertado para a volta de Jesus é conhecer as palavras bíblicas a respeito do fim do mundo e da volta de Jesus. A palavra de Deus, se nós a conhecermos, nós vamos ficar prevenidos, vacinados, preparados para coisas estranhas que estão acontecendo e que vão acontecer daqui para frente no cenário religioso mundial, no cenário político mundial, porque nós não vamos ficar ao sabor, né, das novidades, levados para um lado e para o outro, por qualquer vento de doutrina, como diz a palavra, mas nós vamos nos pautar pela palavra do Senhor. E aqui eu preciso perguntar para cada um dos queridos aqui: você já leu a Bíblia toda? Que se você não leu a Bíblia toda, você é um forte candidato a estar despreparado para os acontecimentos dos últimos dias. É isso que o apóstolo estava instruindo a sua igreja. E tem que ler toda, irmãos. É um privilégio nosso. Isso aqui é a carta de amor de Deus para mim e para você. E não só ler a Bíblia, que já seria praticamente suficiente, eu vou dizer, já é o suficiente, mas nós podemos enriquecer o nosso conhecimento da Bíblia, por exemplo, lendo a Confissão de Fé de Westminster. Há uns anos atrás, uma jovem da nossa igreja decidiu começar a estudar o catecismo de uma outra denominação e ela, muito querida, ela me procurou dizendo que estava deixando o presbiterianismo, a igreja evangélica, e queria se mudar para uma outra denominação porque ela estava maravilhada com o catecismo daquela denominação. Aí eu perguntei para ela: mas tudo bem, nós vamos sentir muito sua falta, mas só uma pergunta: você já leu o nosso catecismo? A nossa confissão de fé? Não li não. Então percebe a incoerência, a contradição, porque a nossa confissão de fé de Westminster, ela resume, sintetiza o ensino bíblico com muita fidelidade, e é algo que a gente pode ir lendo devagarzinho, né? Cada dia um pouquinho, a cada semana um pouco, para a gente ir se firmando, né, na doutrina da palavra de Deus. Você tem lido bons livros sobre a volta de Jesus. A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, fazendo um merchandising aqui, as mulheres da igreja estão estudando o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, intitulado A Segunda Vinda de Cristo. Um livro agradável, palatável, acessível, tá? E que nos ensina com muita propriedade. Anota aí, compra no Kindle, compra o físico e leia esse livro do reverendo Hernandes. Como eu falei, o nosso programa de ensino deste ano está todo ele voltado para a volta de Cristo, o fim deste mundo, e nós temos cerca de 9 classes no EBD, com temas diversos, subtemas diversos relacionados com a esperança cristã da volta de Jesus. Você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você é um aluno frequente na Escola Bíblica Dominical, e por que eu estou trazendo essa pastoral para os irmãos? Não é para constranger, não é para cobrar, não, é para que você esteja preparado para enfrentar os últimos dias. Esse é um estímulo para nós ficarmos firmes e despertados, atentos para a volta de Jesus. Um outro estímulo que nós encontramos aqui nesse texto bíblico, além do estímulo de nos instruirmos na palavra de Deus a respeito dos últimos dias, é também repelirmos a incredulidade dos zombadores da volta de Jesus Cristo. Eu citei, inclusive, no começo, né, que a alta crítica alemã praticamente taxou os cristãos que acreditam na Bíblia e na volta de Jesus, nas doutrinas da Bíblia, como a volta de Jesus, de pessoas infantis, piegas, gente que não é estudada, que não é científica, que não tem capacidade de raciocinar, né, nas altas esferas da teologia, da exegese. Veja que a zombaria a respeito das doutrinas bíblicas, a respeito da Bíblia e a respeito da volta de Jesus, é algo que acompanha a igreja ao longo da história. O último grande movimento de zombaria foi esse que eu me referi, mas ele está sempre presente na nossa sociedade. E esses zombadores da fé cristã, vou usar aqui um termo atual, bem polêmico, nós podemos dizer que eles são os negacionistas da parousia. Ficou bonito isso aqui, não ficou?
negacionistas da parousia. Parousia é a palavra grega para vinda. Então são aqueles que negam a vinda de Jesus. Que bobagem, isso não vai acontecer, não se preocupe com isso, tá? E por que eles, na época lá, estavam negando, assim como os da atualidade? É porque é o seguinte, irmãos, Jesus faleceu, morreu crucificado e ressuscitou por volta do ano 33, né? Existe uma diferença aí no calendário gregoriano, mas vamos lá, por volta do ano 33. Essa carta está sendo escrita por volta do ano 63, 3 décadas depois. Então, aquele pessoal que estava ali zombando da fé e duvidando da volta de Jesus, tinha lá seus motivos. Gente, 30 anos, não aconteceu nada. Tinha gente achando que Jesus ia voltar na semana seguinte, no mês seguinte, passou 1 ano, e 2, e 10, e 20, e 30, e nada. E eles então, inclusive, usam aqui o seguinte argumento. Olha, desde que os pais dormiram, verso 4, desde que os pais dormiram, todas as coisas, estou em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, desde que mundo é mundo, nunca aconteceu nada que cheirasse ou que lembrasse o que vocês estão dizendo, que Jesus virá, que o mundo vai ser restaurado, que tudo vai mudar. Conversa, isso não vai acontecer. É falso. Só que eles esqueceram de um detalhe, né? Que o mundo que nós conhecemos não é o mesmo mundo que foi criado. No meio do caminho, a Bíblia diz que houve um dilúvio. E Jesus fez referência ao dilúvio. Se Jesus falou que houve um dilúvio, e a Bíblia já tinha dito lá em Gênesis, mas se Jesus reafirmou, não somos nós que vamos duvidar de que tenha havido um dilúvio global, né, em todo o planeta, pela mão de nosso Deus. Depois eu falo mais um pouquinho. E agora então, não são 30 anos passados, são quase 2000 anos passados. Se a gente for olhar por esse critério cronológico, nós vamos cair no mesmo descrédito, na mesma incredulidade. Não, 2000 anos, Jesus não veio até agora, as coisas estão do mesmo jeito, entra geração, sai geração, essa conversa não vai, isso não vai acontecer. A questão é que, meus irmãos, que Jesus empenhou a sua palavra. Ou ele era um maluco, beleza, e ficou inventando coisas, ou ele é o Filho de Deus, e ele é Deus eterno como Pai, e Deus não mente. E Jesus disse em João, no capítulo 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que bênção, irmãos, amém? É para isso que nós temos que estar despertos, atentos, ansiosos, desejosos, de maneira saudável, pela volta de Jesus. Esta promessa de Jesus foi reforçada pelos anjos em Atos capítulo 1, no verso de número 11, quando Jesus vai subindo, voltando para o céu, uma nuvem o encobre, os discípulos estão olhando para cima, 2 anjos se colocam do lado deles e dizem para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Portanto, meus irmãos, nós temos esta verdade, essa promessa de Deus reafirmada em todos os cantos, e nós não podemos aceitar a influência perniciosa da incredulidade daqueles que não creem nas nossas vidas. E há uma razão porque eles não creem. Aqui o texto bíblico diz que eles são, literalmente aqui no verso 3, que eles são escarnecedores, com seus escárnios, são zombadores, andando segundo as suas próprias paixões. É porque querem andar numa vida desregrada, dando vazão aos desejos desordenados da carne, sem se importar com Deus e com a sua palavra. Então é conveniente não ficar pensando nessa coisa de volta de Cristo, juízo final, prestação de contas. Não, assim a gente pode continuar vivendo do jeito que a gente quer. Mais ou menos como aqueles que tem um elefante numa sala cheia de cristais, e ele fala, não tem um elefante aqui, né? Negar aquele elefante na sala, é isso que essa turma faz. O credo apostólico, meus irmãos, ele foi anexado pela Assembleia de Westminster ao catecismo, breve catecismo, catecismo maior, e o credo apostólico, que nós adotamos também como presbiterianos, ele rebate toda a incredulidade em relação à parousia, em relação à volta de Cristo, quando ali os
nossos irmãos do passado declararam: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, agora preste atenção, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Há um encontro marcado com Cristo, para toda a humanidade, para mim e para você, e nós não temos dúvidas sobre isso. Portanto, meus queridos, nos cabe estar atentos, não assimilando essa incredulidade, pelo contrário, vivendo vidas responsáveis, de quem sabe que vai prestar contas a Deus, não por medo da punição de Deus, porque se você está unido a Cristo, se você tem uma aliança com Cristo, seus pecados já foram punidos, Cristo sofreu a punição, mas pelo prazer de nos prepararmos para viver na eternidade ao lado de Deus, pelo prazer de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, nos preparando para esse novo céu e nova terra que está sendo preparado para nós. Ninguém verá a Deus sem a santificação, e a santificação, para quem tem Cristo em sua vida, não é um peso, não é um fardo, é um prazer, é uma alegria, a gente ir se diminuindo cada vez menos nós e cada vez mais Cristo em nós. Isso é libertador, difícil, mas a graça de Deus nos capacita a isso. Portanto, queridos, nos despertemos, mente e coração, para a volta de Jesus com esses estímulos, o estímulo do conhecimento da profecia, o estímulo de repelirmos a incredulidade dos que zombam da volta de Jesus. E por fim, um terceiro estímulo que nós vamos encontrar nessa passagem é o estímulo da confiança no poder de Deus. Versos 5, 6 e 7, nós encontramos aqui 3 referências à palavra de Deus. No verso 5 fala que o mundo foi criado pela palavra de Deus. No verso de número 6 diz que por esta palavra o mundo criado foi afogado no dilúvio. E pela palavra, no verso 7, o texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo nos diz que Deus, pela sua palavra, está preparando todas as coisas, quando ele diz ali que todo o céu e a terra têm sido entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. A criação do mundo do nada é algo assim impossível, nós não conseguimos fazer isso. Deus consegue, Deus fez, pelo poder da sua palavra. Um dilúvio global. Existe gente até hoje que fica defendendo que foi um dilúvio regional, ali, num pedacinho, mas nós temos relatos do dilúvio nas culturas mais distantes da civilização, não é isso, pastor Fábio? Você que é da área da antropologia missionária, tá? Então este evento está espalhado nas culturas mais antigas, e aconteceu, por mais difícil que seja, os montes mais altos serem cobertos de água, aconteceu pelo poder de Deus. E essa mesma palavra poderosa fará com que Cristo retorne e levará a humanidade a um juízo final e finalmente novos céus e nova terra na presença de Deus, quando o mal será finalmente derrotado e nós estaremos para sempre com o Senhor. Saber que o poder de Deus, o poder da palavra de Deus está engajado com essa expectativa da volta de Jesus, é algo que nos estimula a esperar por esta volta, a estarmos atentos e desejosos em relação a essa volta. Meus queridos, finalizando, nós estamos vivendo os últimos dias. Está claro isso? Está claro? Você vive nos últimos dias antes da volta de Jesus, antes do dia do Senhor, antes do dia de Deus, antes do juízo final. É o ensino dessa passagem para nos encorajar, para nos consolar das nossas lutas, mas também para advertir aquele que ainda não tem uma experiência com Cristo, que ele precisa buscar essa experiência, porque serão acolhidos no reino de Deus aqueles que têm uma aliança com Cristo. Não apenas aqueles que respeitam a religião, não apenas aqueles que são religiosos, membros da igreja A, B ou C, mas aqueles que nasceram de novo, colocando a sua fé em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, esses serão cobertos pelo sangue de Jesus no dia do juízo final,
e por isso é que escaparão da ira de Deus. Ninguém vai escapar da justa ira de Deus, porque Deus é amor, mas Deus é justo também. E ninguém vai escapar da justa ira de Deus por ser melhor do que fulano ou beltrano. Nós não vamos escapar dessa ira por sermos melhores. Não vai haver uma seleção natural da humanidade, os mais habilitados, os mais religiosos, os mais devotados, estes serão... Não, são aqueles que tiverem uma aliança pessoal com Jesus, porque nenhum de nós está habilitado para o reino de Deus. Nós precisamos de Cristo na nossa vida, de sermos feitos novas criaturas, porque é Jesus, como diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, é Jesus de quem o texto bíblico nos diz, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, meus irmãos? Despertemos, portanto, nossa mente e nosso coração para a volta de Jesus, nos valendo desses estímulos que a palavra de Deus nos dá. Conheçamos a profecia, levemos isso a sério. Procuremos aprender, a igreja quer te ensinar, quer te ajudar nisso, aproveite. Vamos repelir a incredulidade do mundo à nossa volta que não acredita no retorno de Cristo ou que vive como se Cristo não fosse retornar. E confiemos no poder de Deus, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.